Quero saudar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos estar começando esse vídeo com o versículo do Salmo 118, 24. Estou lendo na Bíblia Viva, é uma tradução que deixa o versículo mais bonito ainda. Esse dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar nele e festejar. Amém, né? Não sei o dia que você vai estar ouvindo, né, vendo esse vídeo, mas o dia que você estiver, seja domingo, segunda ou qualquer dia da semana, que nesse versículo você possa se alegrar e saber que é um dia que o Senhor está dando especial para você. E é muito bom, né? O Senhor nos deixa esses versículos maravilhosos, né? Hoje nós vamos estar vendo um assunto que chama-se desculpas. Então nós vamos ver um texto e vamos estar trabalhando nele. Então vamos estar agora orando o Senhor, pedindo a direção do Pai. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, a ti honra e glória, Senhor. Te damos graças, ó Pai, porque tu permitisse que nós estejamos vivos nesse dia, ó Deus. Santo, santo é teu nome, ó Pai. Te damos graças pela salvação em Jesus Cristo, Pai. Obrigado, ó Deus, porque nós temos, Senhor, esse meio, Senhor, de estar em comunhão com os outros irmãos que não podem estar conosco, ó Pai. E com todos aqueles que vieram assistir, Senhor, abençoa, Deus, cuida, que o teu Espírito Santo esteja intercedendo por essas vidas, que a palavra frutifique nos nossos corações e que a gente possa dar fruto para a honra e glória do teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Te agradecemos nessa manhã, no nome de Jesus, Senhor. Nós vamos estar lendo e estudando um pouquinho o texto de Lucas, no seu capítulo 14, do versículo 15 até o 21. Espero que você esteja com a sua Bíblia, né? Uma das vantagens da gente estar assistindo esse vídeo também é que você pode parar um pouquinho, ir lá buscar a Bíblia, buscar o papel, o seu lápis, né? Para estar anotando. Então, vamos estar lendo? Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao 21. Aqui na minha Bíblia está intitulada assim, a parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, né? Se você for ler o texto, você vai ver que Jesus, ele está na casa de um fariseu, tá? E ele foi lá comer com ele. Versículo 16. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mansos. Nós vamos ficar até aqui nesse versículo, né? E nesse texto, Lucas está contando, né? Contando sobre um banquete que ia ser dado, né? O anfitrião convidou, o dono da festa, né? Convidou muitas pessoas, né? E ele não gostou, porque não gostou da recusa deles, não aceitou as desculpas, né? E mandou convidar outras pessoas, né? Na nossa vida espiritual também, meus irmãos, minhas irmãs,
muitas vezes nós queremos apresentar desculpas ao Senhor, ao chamado, à ordenança do Senhor para as nossas vidas. Então a gente começa a apresentar algumas desculpas para não orar, para não ir à escola dominical, para não entregar o dízimo, ou mesmo para estar trabalhando na igreja, na obra do Senhor, servindo a obra do Senhor. Então, muitas vezes nós arranjamos várias desculpas, né? E às vezes a gente é mestre em arranjar desculpa. Mas nesse texto que nós lemos, nós vamos estar vendo 3 tipos de desculpas que deram. Ali no versículo 16, fala que o homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Então, muita gente foi convidada e muitas recusaram. Aqui fala que na hora de começar enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Estava tudo pronto, tudo convidado, né? Todos convidados. E a princípio a gente crê que eles aceitaram o convite, porque aí a festa foi preparada, né? Normalmente agora, quando a gente recebe às vezes um convite, faz tempo que não está tendo festa, né? Mas às vezes vem umas letrinhas lá, então pedindo para que a gente confirme a presença, para que não haja sobra de muita coisa, para que tenha lugar para todos sentarem, né? Então a festa, o banquete estava preparado e aí as pessoas começaram a se desculpar, né? A primeira desculpa que foi apresentada está no versículo 18. O que ele fala, aquele convidado? Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Né? A gente podia falar assim que uma desculpa meio esfarrapada, né? Porque ninguém compra uma casa, um terreno, seja o que for, né? Uma propriedade, sem ver primeiro, sem ir lá ver se é aquilo mesmo que a gente quer. Então, a gente vê que ali foi uma desculpa, né? E todos nós temos 24 horas no dia, né, para a gente resolver. E eu creio que eu não falei que a primeira desculpa, né, é nesse versículo, mas a primeira desculpa é o tempo. E uma das coisas que a gente mais fala é: eu não tenho tempo, né? E o tempo todos nós recebemos iguais, em quantidades iguais, nem mais nem menos do que qualquer um, 24 horas por dia, né? E ninguém pode acrescentar um minutinho a mais, nem emprestar, nem dar, fazer nada, porque é seu. Então você tem que cuidar do seu tempo, né? E mais uma vez, aquele homem tinha já comprado o terreno, então ele podia deixar por uma outra hora para estar vendo, para estar planejando o que ele queria, né? E o tempo, meus irmãos, é uma questão de prioridade. Qual é a minha prioridade? Você tem tempo para aquilo que você pensa que é importante, tá? E aí, como que a gente faz? Como que a gente age dessa forma? Primeiro, você tem que reconhecer que tem tempo. A mesma quantidade de horas que Deus deu para você, Ele deu para todas as pessoas, todas as criaturas dele, né? Os seres humanos. E agora, com a ajuda de Deus, você pode determinar como usar esse tempo. Então você, logo de manhã, você já sabe o que você tem que fazer. Se é um domingo, você sabe que na segunda-feira, quem está trabalhando, você vai ter que voltar para o trabalho. Ou mesmo quem já está aposentado, já não trabalha, sabe que começou a semana. Você tem várias coisas para fazer, né? Mesmo que seja lá no postinho, uma consulta que se marcou, fazer um exame, né? Porque às vezes quando a gente chega depois de uma idade, a gente começa
a frequentar muito postinho, né? Então, a gente precisa da ajuda de Deus para a gente poder estar priorizando o nosso tempo, né? O domingo de manhã, quando você acorda, o que você imagina? No sábado você já planejou, né? Não, amanhã eu vou à escola dominical, vou acordar mais cedo, né? E tem pessoas que têm aquele rigor para o almoço, não pode passar de certas horas, ou às vezes alguém da família não gosta que passe. Então, por amor a Jesus, por amor ao Senhor, por amor à obra, eu vou levantar mais cedo e vou dar uma adiantadinha no almoço, né? Então, lá em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, é um texto muito conhecido. Não vou ler agora, mas eu deixo para você que leia. Lá fala que existe um tempo determinado por Deus para tudo. E nós conhecemos bem, né? Então, eu pergunto, você tem tempo para Deus? Você tem usado essa desculpa que não tem tempo? O Senhor está nos chamando para o banquete, né? Para participar desse banquete. E então a gente tem que pensar bem. Você tem tempo? Qual tempo que você está dando para o Senhor? Se sobrar? Então, é para a gente pensar um pouquinho, né? Então, a primeira desculpa que nós vimos é o tempo. A segunda desculpa que nós estamos vendo agora é o trabalho, né? Vamos ver, no versículo 19. Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Então, a segunda desculpa, né, que é trabalho, é mais usada por todos, né? Porque a maioria, porque você não tem vindo, participado. Porque eu tenho trabalhado muito, né? Então, domingo é o único dia para mim pôr as coisas em ordem, é o único dia, né? Para isso, para aquilo, né? Mas nós vemos também que o domingo, né? Ou o dia que você separou para ser do Senhor, o dia do descanso, né? E quando o Senhor fala descanso, Ele fala descanso do trabalho, descanso da cabeça, né? Do corpo, estar na presença do Senhor. E Jesus ainda faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e com a promessa, eu vos aliviarei, né? Está lá em Mateus 11, 28. Então, a gente sempre coloca que está com muito trabalho, não tem, né? Não está com muito trabalho. E tem outra também questão que pode entrar nesse mesmo parte do trabalho. Eu não tenho condução para ir à igreja. A igreja é muito longe. Eu não tenho como ir, né? É a outra, não consigo entregar meu dízimo. Estou trabalhando, mas o dinheiro não está dando. Está num saquetel furado, né, como diz a Bíblia, porque a gente não está devolvendo ao Senhor o que é dele. Então, veio aqui na minha cabeça que a gente fala que a igreja é longe, né, que não dá, mas o banco que a gente recebe o pagamento, né, quem é aposentado, aposentadoria, ou seja lá, né, o trabalho, você é mais longe do que a igreja? Pensa um pouquinho, tá bom? Voltando ao texto, né? Cada junta de boi, cada junta é composta por dois bois da mesmo tamanho e força. Então, se a gente viu aqui, quantos bois eles compraram? 10 bois. 10 bois. E não ia ser um tempo de ceia, de banquete, que ia atrapalhar ele testar esses bois, né? Eles, como diz, experimentar esses bois. Ele não ia arar a terra à noite, né? Normalmente um banquete é à noite, né? E não seria aquele tempo de festa que atrapalharia, né? Ele podia ser feito outro dia.
Aí a gente fala do trabalho, mas aí não trabalhar? Não, trabalho é coisa muito importante. E lá na Bíblia, se você ler lá em 1 Timóteo 5,18, é o que Paulo fala para ele, né? No finalzinho do versículo, o trabalhador é digno do seu trabalho. Mas ele adverte também que se alguém não quer trabalhar, também não coma, na 2 Tessalonicenses 3,10. Então nós vemos que é importante, é preciso as pessoas trabalharem, terem o seu sustento, né? E se alguém não quer trabalhar, então ele não precisa comer também, né? O trabalho, como bênção de Deus, não pode ser empecilho para buscar o Senhor. Muitas pessoas, elas procuram a igreja, procuram os grupos de orações, né? Grupos de oração, pede, né? Não se envergonhe em pedir que orem para que consigam um emprego, para que abram uma porta de emprego para eles, porque eles estão carentes. E Deus, na sua eterna misericórdia, ele concede um emprego, mas aí aquela pessoa some do convívio dos irmãos. E quando você pergunta, eu estou muito cansado, né? Eu estou muito cansado, eu estou trabalhando demais. Aí eu pergunto, o trabalho que você pediu ao Senhor, essa porta que abriu, ela é bênção ou ela é maldição? Ela te afastou de Deus? Então, muito cuidado com essa desculpa, tá? A maioria das pessoas que usam esta desculpa não são as que têm problemas financeiros, e sim aquelas que estão prosperando. Então, a pessoa já não tem mais o problema financeiro porque ela está trabalhando, mas aí ela quer prosperar, ela quer mais. E aí o dia que é para ela ir ao banquete, aí o dia que é para ela se alimentar do pão da vida que é Jesus, para se preparar para uma nova semana, ela está cansada, ela foi fazer outras coisas, né? Então, é muito, muito perigoso isso. O Senhor fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Então, sim, trabalhe. Você tem que lavar roupa no domingo? Trabalhe mesmo. Compre uma máquina de lavar roupa para poder você ter o tempo de ir à casa do Senhor, né? A casa, muitas vezes a pessoa quer deixar a casa porque não teve tempo de varrer, de tirar o pó durante a semana, mas agradeça que ela seja bênção, agradeça porque você tem um teto, você tem uma casa, né? Você tem, olha que beleza, tem banheiro para limpar, né? Tem que pensar assim, com gratidão, né? Porque tem muitas pessoas que não têm um teto na sua cabeça. Eu pergunto, você está trabalhando muito? A terceira desculpa é a família. O versículo 20. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Então, essa terceira desculpa que a gente fala, né, que a gente falou aqui, é mais usada com relação à família, né? Problema com pessoas da família muitas vezes se tornam empecilhos para buscar a Deus. E é verdade, irmãos. Às vezes é um marido que não compreende porque ir na igreja 2 vezes por dia, de manhã na escola dominical, à noite no culto, né? Por que tem que atrasar o almoço no domingo, né? Isso nós estamos falando domingo porque a gente está vivendo esse tempo de escola dominical, de retorno, né? Nós estamos com aulas presenciais, então às vezes é difícil, né? Então esse homem que falou
né, que falou que tinha casado, ele podia levar a esposa dele. Era um banquete, né? E que bom, saiu os dois, ter um tempo, né? Aí ela ia dar um tempo para ela, não precisar cozinhar, e eles estarem ali convivendo com outras pessoas, né? E muitas pessoas, e também mesmo que eles estivessem em lua de mel, né? Se eles estivessem na cidade, eles poderiam estar ali, né? Tendo momentos agradáveis, né? E se a gente for ver na Bíblia, tem muitos que colocaram desculpa para não servir ao Senhor, né? E às vezes as pessoas colocam no cônjuge, na esposa ou no esposo, e Adão fez isso. Quando o Senhor descobriu que eles tinham desobedecido, né? Ele falou, mas foi a Eva. E a gente sabe que diante do Senhor nós vamos ter que dar conta de nós mesmos, né? Alguns jovens colocam a culpa nos seus pais. Nós temos um texto, né, que ele falou assim para Jesus, nossa, deixa que eu vou sepultar meu pai e depois eu te sigo. Nós temos que cuidar dos nossos pais, mas tem muitas coisas que a gente pode deixar para a gente estar fazendo depois, né? Então, não culpe seu pai, sua mãe, sua família, mas procure no Senhor, né? Procure resposta no Senhor. Nenhuma desculpa que você der culpando alguém da família não vai adiantar diante do Senhor. Ele vai ficar triste, né? E porque cada um de nós é responsável pela própria salvação, é responsável pelas próprias atitudes, pelos próprios atos, né? E a gente sempre ouve falar que Deus não tem neto, ele tem filhos. Não é? Filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho. Então, cada um é responsável e nós, como família, precisamos estar mostrando esse caminho para os nossos filhos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, é misericordioso, Jesus morreu por nós. Mas qual a desculpa que você está dando para não servir ao Senhor? Para não participar do banquete do Senhor, tá? A única coisa que Jesus colocou acima da família é a importância de buscar a Deus e tem promessa. Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A nossa vida não se restringe a essa terra. Isso daqui é passageiro, nós somos forasteiros, né? E aqui nós somos embaixadores, nós somos chamados embaixadores a representar Jesus nessa terra. E se a sua família tem te pedido de buscar a Deus, de servir a Deus, persista em buscar ao Senhor pela salvação da sua casa e nunca desanime da sua fé. Atos 16, 31 diz para nós, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não desista. Ore mais ainda pela salvação do seu lar, pela salvação de cada um que ainda não se rendeu a Jesus, né? Não se desculpe, peça perdão ao Senhor. E nós vamos estar encerrando, e existe uma diferença entre desculpar-se e pedir perdão. A desculpa é você se isentar-se de culpa, justificando-se ou culpando outra pessoa. Mas pedir perdão é reconhecer que errou o alvo, né? É assumir o seu erro e desejar ser perdoado pelo Senhor. Então, leia, né? Eu deixei vários textos para vocês estarem lendo. Procurem assistir de novo, repetir esses textos que são muito importantes, né?
Leia Mateus 25, de 31 a 44. É um texto forte para nós, né? E diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus no juízo final. E ali o Senhor não aceitará desculpas, e sim julgará conforme nossas atitudes. O que você tem respondido ao convite de Jesus? Quando ele fala para você assim, que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que você está respondendo para esse convite de Jesus quando você se sente que desculpa, né, você tem dado para ele para não ir aos pés dele? E termino com Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e eu abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo a porta, ele nunca desiste de bater a porta, ele é um cavaleiro, ele nunca vai abrir no supetão. Mas não espere a sua casa estar em ordem, né? Limpinha, sem pecado, nunca vai acontecer isso. Então, não dê desculpa para o Senhor não entrar no seu coração hoje. Não dê desculpa para o Senhor esperar a sua casa ficar limpa. Não dê desculpa para o Senhor que você está trabalhando muito. Dê glória a Deus porque você tem um emprego. Então, dê a glória a Deus porque você tem uma família. Que Deus te abençoe. E que a gente lembre, este é o dia que fez o Senhor. Regozijai-vos e alegrai-vos nele. Deus te abençoe, meu querido. Até mais.